Graça e paz, meus amados irmãos. Que alegria estarmos juntos nesta noite de celebração, de culto, de adoração ao nosso bom Deus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Estamos estudando neste Evangelho, que é o Evangelho de Jesus, de acordo com a narrativa de Marcos capítulo 4, verso 1, nós vamos encontrar, meus irmãos, a parábola do semeador. E gostaria de compartilhar com os irmãos, portanto, este texto e esta parábola que tem tanto a nos ensinar. Estamos juntos? Marcos capítulo 4, de 1 em diante. Queremos agradecer a todos vocês que estão conosco aqui no templo e, como o pastor Davi orou, encorajar você que nos acompanha a vir domingo que vem adorar a Deus com a gente aqui. Recentemente eu assisti uma palavra interessante da Edmei Williams, em que ela dizia que quando você assiste a um jogo de futebol, você está assistindo os jogadores jogarem. Você não está no campo com eles jogando. Quando você está aqui no templo, você está aqui participando do culto efetivamente. Você não está simplesmente assistindo a um culto. Se você tem uma necessidade de acompanhar em casa, Deus abençoe você. Se você não tem possibilidade de estar conosco por limitações, sejam elas quais forem, amém. Mas se o comodismo chegou e você simplesmente se acomodou a esta circunstância e prefere simplesmente acompanhar os cultos de casa, eu vou dizer misericórdia para você. Misericórdia. Então, venha adorar a Deus com a gente, saia da sua casa, venha adorar ao Senhor aqui no templo, vamos desfrutar do calor humano que os nossos irmãos nos proporcionam, vamos desfrutar desta comunhão tão preciosa. Esse é um momento muito precioso para nós e nós convidamos você que nos acompanha à distância para vir adorar a Deus com a gente aqui também. Vamos ao texto então? Marcos capítulo 4, de 1 em diante. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. Todo o povo estava à beira-mar na praia. É interessante que Jesus parece que usava o barco de púlpito, né? Hoje de manhã nós vimos um outro momento em que Jesus pediu aos discípulos que preparassem um barquinho para que ele pudesse ficar no barco e não ser exprimido pela multidão que tomava conta da praia. E agora a mesma coisa. E assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e durante o seu ensino dizia, verso 3, escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deram fruto. Outra ainda caiu em boa terra, e deu fruto, a semente brotou, cresceu, produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. E Jesus lhes disse, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou, se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Esses são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, quando ouvem, logo
Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E esses são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação ou o engano das riquezas e outras ambições aparecem e sufocam a semente, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai Celeste, Deus bendito, obrigado, Deus, por estarmos juntos nesta noite. E pedimos, Deus, ajuda-nos a entender a Tua palavra e aplicá-la em nossa vida. Nós te rogamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus amados, esta é uma das poucas parábolas que são mencionadas nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas narram esta mesma parábola, com pequenos detalhes diferentes, mas todos com a mesma ideia, com o mesmo sentido. Kissemarker disse que quando Jesus ensinou a parábola do semeador aos seus ouvintes na Galileia, eles podiam literalmente ver o agricultor lançando a semente nos campos próximos durante o mês de outubro, né? Durante o mês de outubro que está chegando. Na sociedade agrícola daqueles dias, muitos dos que ali estavam eram donos de terra ou já tinham trabalhado no cultivo da terra. Nos dias de Jesus, era muito comum a atividade agrícola e talvez tenha sido por isso que Jesus utilizou tantos elementos da natureza para ilustrar os seus ensinos. Especialmente utilizando-se de parábolas. Parábola do semeador, parábola do joio e do trigo, a parábola da semente, parábola do grão de mostarda, e vai por aí. Nós vamos encontrar muitas parábolas relacionadas a elementos da agricultura, elementos da natureza. Quando tentou ensinar os seus discípulos a respeito da ansiedade, ele pediu que olhassem para os lírios do campo, para que olhassem para os pássaros, para os passarinhos, e então Jesus sempre utilizou-se desses recursos para ilustrar os seus ensinamentos. Há um detalhe muito interessante aqui, antes da gente avançar na compreensão desta parábola, 2 elementos muito importantes. Primeiramente, o semeador. O semeador. Nenhum dos evangelistas menciona quem é o semeador. Mas, quando a gente lê a parábola, por exemplo, do joio e do trigo, fica claro que o semeador é o Filho do Homem. O semeador é Jesus. E isso lança sobre esta parábola, meus amados, um significado muito importante. Muito importante, porque é Deus quem está tentando semear. É Deus quem está tentando semear. É Deus quem está lançando a semente. E na explicação da parábola fica claro que a semente é a palavra de Deus. Nos dias de Jesus, o verbo semear estava relacionado a ensinar, a compartilhar a palavra de Deus, a lançar a semente de um conteúdo sobre o coração de alguém. Então, Jesus está semeando, Deus está lançando a semente da sua palavra. Essa parábola nos ensina que Deus está interessado em ministrar ao meu coração, ao seu coração, a sua bendita palavra. E isso, meus amados, é muito sério.
Quantas e quantas vezes nós estamos atentos àquilo que Deus está tentando nos dizer? Quantas e quantas vezes estamos com nossos corações abertos para receber a sua bendita palavra, para compreender esta palavra? Quantas e quantas vezes estamos realmente dizendo a Deus: fala porque o teu servo ouve, fala porque o teu servo quer ouvir, e não apenas ouvir, mas colocar em prática na sua vida, como disse o pequeno Samuel. Fala porque o teu servo ouve, fala porque eu estou pronto para te ouvir. É Deus quem está tentando ministrar aos nossos corações a sua bendita palavra. E felizes somos nós quando nos voltamos para Ele. Felizes somos nós quando damos atenção ao que Ele está tentando nos dizer. É verdade que dar ouvidos à voz de Deus é algo extremamente desafiador, porque pode ser que Ele nos diga algo que nós não queremos ouvir. Mas Deus não está comprometido com os meus desejos, nem com os seus desejos. Ele está comprometido com aquilo que é melhor para nós. Ele está comprometido com a verdade, está comprometido com a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. O semeador saiu a semear. Ainda hoje, Deus está procurando semear a sua bendita palavra nos nossos corações. E sejamos atentos àquilo que Ele tem a nos dizer. Não é simplesmente um pastor, não é simplesmente um evangelista, não é simplesmente um pregador, mas é o próprio Deus que está procurando semear esta palavra. E Ele procura certamente fazer isso de muitas formas, de muitas maneiras, especialmente na nossa leitura bíblica diária, quando nós gastamos tempo com Deus todos os dias. Deus está semeando a sua palavra no nosso coração. Quando nós lemos a Bíblia, quando estudamos a Bíblia, quando nos voltamos para as Escrituras, nós estamos recebendo a semente da palavra no nosso coração. E essa palavra certamente poderá germinar, poderá dar frutos para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Mas o texto nos ensina que nesta parábola, que a semente cai em 4 tipos de solo. 4 tipos de solo. Vale a pena destacar uma verdade dura de ser constatada. Quantos solos receberam a semente, irmãos? Por favor, me ajudem aqui. Quantos solos receberam a semente? Quantos solos, irmãos? 1, 2. Quantos solos, irmãos? 4 solos. Quantos solos produziram frutos? Isso significa que 75% da semente se perdeu. Você tem noção do que é isso? 75% se perdeu. 3/4 de semente se perderam. Mas mesmo assim, o agricultor continuou semeando, porque ele sabia que haveria um bom solo, que a semente chegaria a um bom solo. Ele não desistiu. E nós também, na nossa semeadura do Evangelho, na pregação do Evangelho, que você faz na sua escola, no seu trabalho, onde quer que você esteja, você não deve desistir por conta daqueles que não recebem a semente, que não acolhem a palavra de Deus. Você deve continuar pregando, porque ela vai chegar a um bom solo. Ela vai alcançar vidas, ela vai alcançar pessoas. Não desista de continuar semeando. Continuar semeando. Mas Jesus destaca exatamente esses 4 tipos de solos, em que ele poderia talvez resumir os solos do coração humano que recebem a bendita palavra de Deus.
O primeiro solo é o solo da beira do caminho. Que solo é esse? Não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma trilha. Vocês já fizeram trilha? Quem aqui já fez trilha? Trilha na mata. Muita gente já fez trilha na mata, né? Então, a trilha é uma trilha. Você tem uma mata e, de repente, as pessoas começam a pisar num determinado lugar, passar por um caminho, e na medida em que vão passando, vão endurecendo o solo, e o solo fica diferente do restante, correto? Então, o solo da trilha é o solo da beira do caminho, é aquele solo endurecido pelo passar constante das pessoas. E na medida em que as pessoas vão passando, o solo vai se endurecendo. Vai se endurecendo. Na medida em que as pessoas passam, formam essa trilha endurecendo o solo. Esse solo tão duro não consegue acolher a semente da palavra de Deus. Existem solos ou corações endurecidos, mentes, ouvidos, olhos fechados para a palavra de Deus, para as ações de Deus. Uma pergunta que não quer calar é: quem tem passado pela sua vida endurecendo o seu coração? Aquilo que lemos, aquilo que estudamos, aquilo que vemos nas redes sociais, os perfis que seguimos nas redes sociais, essas coisas podem endurecer ou não o nosso coração em relação à palavra de Deus. Quem é que está fazendo a sua cabeça? Quem é que está influenciando você, passando todos os dias pela sua vida, de tal forma que você já não consegue viver sem isso? Você precisa disso todos os dias. Quem é que está fazendo a sua cabeça? É a palavra de Deus? William Hendricks diz que o significado deste solo, representado pela semente da beira do caminho, é o tipo de solo que permite que Satanás, o grande adversário, tire deles a mensagem que havia semeada por Deus. Jesus, em hipótese alguma, desculpa essas pessoas. Esses corações insensíveis são alertados pelo fato de que, ao tratarem a palavra de Deus com superficialidade, eles estão cooperando com aquilo que é o objetivo do nosso adversário. Eles nada fazem com a mensagem, eles não a usam para um bom propósito, não a usam. Imediatamente, enquanto ouvem, há um aniquilamento de qualquer efeito favorável que a palavra poderia trazer em suas mentes, em seus corações. O que poderia trazer esse efeito negativo, não permitindo que a palavra de Deus seja acolhida pelo solo? Talvez a má vontade contra o mensageiro, talvez uma hostilidade com respeito a uma mensagem em particular. Então, não quero ouvir mensagem desse tipo, porque a mensagem de Deus muitas vezes vai confrontar a nossa realidade. Não apenas vai trazer conforto, mas trazer confronto à nossa realidade diante de Deus. Há muitos que não desejam ser importunados e aqueles que são simplesmente indiferentes. O coração deles se tornou tão endurecido que pode ser comparado com o chão batido do caminho sobre o qual uma parte das sementes foi semeada. Isso me faz lembrar da palavra de Jesus, que certa vez perguntou: a quem compararei esta geração? É semelhante aos meninos sentados nas praças, e eles gritam aos seus companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançam, entoamos lamentações, mas vocês não pranteiam. Ou seja, vocês estão indiferentes a tudo que a gente faz. Se a gente chora, vocês não choram com a gente. Se a gente ri, brinca, vocês não brincam com a gente. Se a gente toca flauta, vocês não dançam e cantam com a gente. Se a gente chora, vocês não estão nem aí para o nosso lamento. Essa é a realidade da indiferença.
O solo da beira do caminho representa a dureza do coração humano atingida pela indiferença em relação à palavra de Deus. Não importa que seja o semeador, não importa que seja o próprio Deus falando, se o coração está endurecido, inquebrantável, não consegue receber, acolher essa palavra. Mas há um outro tipo de solo que Jesus destaca aqui, que é o solo rochoso. O solo rochoso consiste numa fina camada de terra e uma rocha por baixo. Não tem profundidade. Não tem profundidade. Ele acolhe a semente, mas a semente fica na superfície. Em Mateus, Jesus explica dizendo: não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, logo abandona a palavra de Deus. Este solo representa aqueles que seguem a Jesus superficialmente, rapidamente são atraídos pelas bênçãos, mas basicamente descomprometidos com o servo de Deus. Imediatamente recebem a palavra, imediatamente a abandonam. Nós vivemos um mundo extremamente imediatista, que na mesma pressa em que recebe e se alegra, também abandona e deixa para lá. Esses são corações impulsivos, que agem no calor do momento, imediatamente aceitam a palavra e fazem isso com alegria, mas imediatamente se escandalizam. E Jesus diz que o que os leva a se escandalizar são basicamente duas coisas: a angústia e a perseguição. A angústia e a perseguição. As angústias da vida certamente nos afligem, e Jesus garantiu que nós teríamos problemas. Ele garantiu. Ele disse: no mundo vocês terão o quê, irmãos? Aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele garantiu que nós teríamos angústias. Ele garantiu que nós teríamos dores. Ele garantiu que não seria fácil. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, mas não compreendemos o custo do discipulado, o custo do que significa seguir Jesus, colocar os pés nas pisadas de Jesus para seguir o seu modelo, seguir o seu exemplo, certamente teremos muita dificuldade para perseverar no propósito de Jesus para nós. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar cada dia a cruz é justamente aceitar as consequências do que significa seguir Jesus, do que significa andar atrás de Jesus, como um discípulo, como um servo, como um aprendiz, como alguém que quer imitar o seu modelo de vida. Não dá para seguir Jesus de forma superficial, não dá para seguir Jesus sem raiz. Essa fina camada de terra permite que a semente germine, brote, mas como ela não tem raiz, quando o sol chega, ela murcha. O sol das aflições, o sol das angústias, muitas e muitas vezes vai tentar murchar a nossa fé, vai tentar enfraquecer a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Mas se tivermos raízes profundas em Deus, teremos melhores condições de perseverar.
Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, Paulo vai dizer à igreja de Colossos: assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, assim nele andai. Andem nele, enraizados, edificados e confirmados na fé. Nós precisamos andar em Cristo de forma enraizada, radical porque lançamos raízes profundas em Deus. Uma árvore que não tem raiz não consegue sobreviver aos vendavais. O vento vem e leva a árvore com tudo. Então, o grande desafio para mim e para você não é simplesmente receber a palavra, mas permitir que esta palavra crie raízes, produza raízes que darão sustentação na hora da tempestade, na hora do vendaval, na hora da adversidade, na hora da angústia. De outra forma, seremos levados pelos ventos. De outra forma, seremos levados pelos vendavais. Jesus disse que o sol da angústia pode fazer a semente esmorecer. Mas ele fala também sobre a perseguição. Quando vem a angústia e quando vem a perseguição, logo se escandalizam. Logo abandonam, dizendo: bem, eu não sabia que para seguir Jesus eu precisava sofrer, não sabia que para seguir Jesus eu precisava sofrer perseguição. Mas Jesus diz lá no seu Sermão do Monte: bem-aventurados são vocês quando forem perseguidos por causa de mim, por causa do meu nome. Exultem, alegrem-se, porque grande é o galardão de vocês, grande é a recompensa de vocês nos céus. Na verdade, a perseguição é uma recompensa de que você está andando no caminho certo. Porque todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, ensinou Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, a nossa oração é que você receba esta palavra e permita que ela se enraize em Deus, que ela tenha raízes profundas em Deus. Porque se nós tivermos um relacionamento profundo com Deus, enraizado com Deus, não superficial, como caracteriza os relacionamentos de hoje, relacionamentos superficiais, pessoas que têm milhões de seguidores nas redes sociais, mas quando procuram um amigo, não encontram talvez um. Esse retrato de relacionamentos superficiais é muitas vezes transferido para o nosso relacionamento com Deus. Mas a superficialidade não sustenta o nosso relacionamento com Deus. Logo se escandalizam, diz o texto, não conseguem perseverar, não conseguem manter o seu relacionamento com o Senhor. Esse é o solo rochoso. O verdadeiro discipulado implica autossubmissão, autonegação, sacrifício, serviço e sofrimento. O caminho da cruz é o caminho da via dolorosa que Jesus nos ensina a seguir. Mas o Senhor Jesus continua o seu ensino e ele menciona um terceiro tipo de solo onde a semente não prospera, que é o solo cheio de espinhos. O solo cheio de espinhos sufoca a semente, tornando-a infrutífera. E Jesus afirmou que os espinhos são os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas.
Quais são os cuidados do mundo? São as preocupações. Nós vivemos num mundo extremamente ansioso. Extremamente ansioso. Aliás, todos nós somos ansiosos. Todo ser humano é ansioso por natureza. Alguns conseguem controlar melhor a sua ansiedade do que outros, mas por natureza todos nós somos ansiosos. E cabe a nós não permitir que a ansiedade, que as preocupações da vida sufoquem a palavra de Deus. Sufoquem a palavra de Deus. Você já se encontrou numa situação tão delicada, em que você estava tão ansioso por uma determinada circunstância, em que você não conseguia sequer orar? Não precisa levantar a mão, não, por favor. Não precisa levantar a mão. Você já esteve numa situação em que se encontrava tão ansioso que não conseguia sequer ler a palavra de Deus, porque você não conseguia se concentrar naquilo que você estava lendo? Quantas e quantas vezes a ansiedade vem e sufoca a semente do Evangelho, sufoca a palavra de Deus, que Deus está tentando ministrar, que Deus está tentando nos ensinar. O texto fala sobre a ansiedade. Tenhamos cuidado com a ansiedade, porque ela pode representar, sim, a nossa falta de fé. Ela pode representar que nós não estamos crendo suficientemente em Deus a ponto de entregar a Ele os nossos problemas, entregar a Ele as nossas dificuldades e descansar nele e deixá-lo agir enquanto esperamos a obra que Ele está fazendo. Mas Jesus fala não apenas sobre as preocupações da vida, Ele fala também sobre a fascinação das riquezas. Sim, as riquezas podem fascinar as pessoas. Podem fascinar as pessoas. Especialmente se você não tiver essa questão resolvida, bem resolvida dentro de você, ela poderá causar sérios problemas no seu interior. Especialmente quando, de repente, você vê situações do seu lado em que pessoas estão desfrutando de bens, desfrutando de uma série de coisas, e isso pode causar dificuldade para você. A palavra de Deus nos ensina sobre a fascinação das riquezas e sobre o engano das riquezas. Por que as riquezas são um engano? Eu creio que elas são um engano porque elas prometem aquilo que elas não podem dar. As riquezas, meus irmãos, prometem dar segurança. Quanto mais dinheiro as pessoas têm, mais medo elas têm de perder aquilo que elas têm. Então, onde está a segurança? A nossa segurança está em Deus. A nossa segurança está no Senhor, no Deus que supre aos seus amados enquanto dormem. O Deus que cuida dos seus amados em todo tempo, em todas as circunstâncias. As riquezas prometem, por exemplo, algumas coisas que elas não podem dar. Elas prometem, por exemplo, uma maravilhosa cama onde você possa dormir e passar a noite. Mas elas não podem dar a você um sono tranquilo e em paz. Podem dar a cama, mas não podem dar a paz. Só Deus pode dar a paz. Paz que excede todo o entendimento. As riquezas promovem ou produzem, melhor dizendo, satisfação. Elas prometem satisfação, melhor dizendo. Mas quanto mais as pessoas têm, mais elas querem ter, mais insatisfeitas estão com aquilo que têm. E por isso
passam a vida inteira correndo atrás do dinheiro, correndo atrás daquilo que Salomão, no livro de Eclesiastes, escreve como ilusão, como vaidade. Corra atrás, sim, daquilo que tem valor eterno, daquilo que realmente importa para Deus, daquilo que tem a ver com a eternidade. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 a 17. 1 de João, capítulo 2, 15 a 17, diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, tudo isso passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Cuidado com os espinhos. Cuidado com o espinho da ansiedade, cuidado com o espinho da ambição descontrolada, cuidado com o espinho das riquezas, da fascinação das riquezas, das promessas mentirosas das riquezas. Cuidado, porque esses espinhos podem sufocar a palavra de Deus na sua alma, no seu coração. Em quarto lugar, Jesus destaca o bom solo. Essas três experiências anteriores não deveriam desencorajar o lavrador, como não deve desencorajar a nenhum de nós. A semente cai num solo bom, na boa terra, que ouve a palavra e a compreende. E este solo frutifica e produz a 30, a 60 e a 100 por um. Frank Stagg diz que um solo bom rendeu quantidades variadas, algumas 100 vezes, outras 60, outras 30. Um aumento de 25% para um solo ou para um grão é bom. Uma proporção de 100 seria algo fenomenal. Na lavoura de arroz, por exemplo, um grão pode produzir 200 grãos, mas qualquer agricultor fica satisfeito com 40 libras colhidas para 1 libra semeada, então 40 por 1. Mas Jesus diz que pode chegar a 100 por 1, a 100 por 1. A terra tipifica aqueles que respondem genuinamente à palavra de Deus. A palavra de Deus. O que me chama a atenção no solo bom é que a gente não vê o solo, a gente vê o fruto. Se você passar ao lado das plantações de soja no Mato Grosso, vai ser difícil ver o solo. Vai ser difícil ver o solo. Se você fizer um sobrevoo lá, vai ser difícil você ver o solo. Você vai ver o fruto, você vai ver a plantação. Se você sobrevoar a nossa Amazônia querida, nos lugares onde ainda não houve desmatamento, você verá um tapete verde lindo, lindo. E será difícil você ver o solo. O bom solo não é visto. O que você vê de um bom solo é o fruto que ele produz. É o fruto que agrada a Deus. É o fruto do Espírito de Deus na nossa vida. É o fruto de ouvir e compreender e aplicar a palavra na vida. É desta forma que nós vamos agradar a Deus. É desta forma que nós vamos exaltar o nome do Senhor. Estes
que acolhem a semente desta forma, que compreendem e aplicam a palavra na sua vida diária, são aqueles que frutificam com perseverança. Diz a narrativa de Lucas 8, verso 15. Esses frutificam com perseverança. Deus deseja que venhamos a frutificar com perseverança. Não apenas em alguns momentos, mas em todos os instantes, em todas as circunstâncias. Esses 4 tipos de solos representam os corações humanos. O solo enrijecido, endurecido, que não consegue acolher a semente, logo vem Satanás e a leva. O solo superficial, que é o solo rochoso, que recebe com alegria a palavra, mas logo desiste de seguir Jesus. O solo cheio de espinhos, que também acolhe bem a palavra, mas à medida que vai crescendo, permite que espinhos cresçam também, a ponto de sufocarem a palavra de Deus no seu coração. Ou o solo bom, que produz a 30, a 60, a 100 por 1. Como está o seu coração? Que tipo de solo existe no seu coração? A nossa oração é que o seu solo seja dessa última categoria, solo bom, que é o solo responsivo, que é o solo que responde afirmativamente, favoravelmente à palavra de Deus. Qual tem sido a sua resposta à palavra de Deus? O semeador saiu a semear. Deus tem procurado semear no seu coração a sua bendita palavra. Como está o solo do seu coração? Endurecido, superficial, cheio de espinhos? Ou está pronto para receber esta palavra que fará uma obra tremenda na sua vida e através da sua vida? Como está o seu coração? Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento e vamos falar com Deus.